no seu coração, faça isso como declaração, na sua oração, declarando: Pai, realmente eu reconheço a sua grandeza, eu reconheço o seu poder e a sua autoridade. Eu estou aqui, Pai, porque eu reconheço quem é o Senhor na minha vida. O Senhor é o meu Senhor, é o meu dono, mas também é o meu Pai. Por isso, todo louvor é para Ti, Senhor. Nós damos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então, Senhor, que esse louvor chegue diante de Ti como aroma suave, diante das Suas narinas nesta manhã, Pai. Nós saímos da nossa casa, o Senhor sabe das nossas fragilidades, e nós reconhecemos, e é por isso que aqui estamos, Senhor, para primeiro pedir perdão, reconhecer os nossos erros, mas reconhecer que Tu és santo, e o Senhor nos santifica a cada dia. Essa palavra nos santifica, porque a palavra é a verdade. Por isso, Pai, nesta manhã, nós aqui colocamos o nosso coração e pedimos: nos ajuda a ser um servo de Deus melhor, um homem melhor, um pai melhor, um homem na sociedade melhor, onde todos possam ver que o Senhor está em nós. Declaramos, Pai, seja bem-vindo a esse lugar. Esse lugar não é outro, senão onde a Sua presença é palpável. Nós podemos sentir a Tua presença. Se alguém ainda não está sentindo, Pai, que isso seja manifesto na vida de cada um, porque aonde o Senhor chega, por onde o Senhor passou, esses lugares nunca continuaram o mesmo. E eu tenho certeza, Pai, que hoje vai acontecer também algo extraordinário sobre as nossas vidas, porque o Senhor já chegou aqui nesse lugar, e o Senhor trouxe alegria. Eu quero dizer alegria. Coloca alegria nos lábios dessas pessoas, coloca alegria no coração dessas pessoas, convicção que o Senhor é o nosso pastor, e se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor nesta manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo, você pode oferecer a Ele louvor, adoração. Aplauda, ofereça, diga: obrigado, Jesus, somos gratos ao Senhor. Te amo, Senhor, eu te amo, Espírito Santo. Seja bem-vindo a esse lugar, Espírito Santo. Seja bem-vindo a esse lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia comigo, em 2 Crônicas capítulo 16. 2 Crônicas está lá no Velho Testamento, já mais próximo ali do livro de Salmos. E para ficar mais fácil, achou 1 Crônicas, você vai achar 2 Crônicas. 2 Crônicas capítulo 16, verso 7 ao verso 9. Nosso Kids já vai estar funcionando, onde você tem ali palavra de Deus para a vida dos seus filhos. As crianças já podem se direcionar, fica aqui à esquerda, né? Ali nós temos já os professores, a direção do nosso Kids. Quem achou, diga amém. 2 Crônicas 16, 7 vai dizer assim: naquele mesmo tempo veio Amani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Verso 8: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, como muitíssimo carros e cavalheiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porquanto, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque contra ti. Pai, aqui estamos
e queremos aprender da tua palavra. Esta palavra, Pai, eu não quero que seja como um livro normal na nossa vida, aonde eu possa simplesmente conhecer o que o autor quer dizer. Eu quero conhecer as revelações que o Senhor tem para manifestar sobre a nossa vida. O autor é de suma importância na minha vida e ele se faz presente. Mas eu quero conhecer as revelações que o Senhor tem para manifestar em nós. Porque é através dessa palavra que o Senhor se revela na nossa vida. E não é quem tem ouvidos que ouvem, porque muitas vezes o Senhor fala por parábolas. E quem não tem ouvidos vai entender a sua voz. Quem não tem olhos vai ver o que o Senhor vai fazer. Porque quando você acredita, você enxerga o sobrenatural de Deus. E eu quero que os nossos olhos espirituais, Senhor, se abram nesta manhã, para entendermos e vivermos o que o Senhor tem conosco, a cada dia, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Queridos, eu quero pedir agora que, se possível, você sente, você vai ouvir a palavra, você vai meditar na palavra. E se você quiser anotar, é de suma importância. Eu sempre falo, venha para o culto, traga um papelzinho, traga uma caneta, porque existem coisas que a gente precisa anotar para a gente crescer e aprender mais e mais. São palavras que precisam nos confrontar a cada dia. Hoje eu quero falar sobre autoconfiança e confiança. Estamos falando aqui de um rei chamado Asa. Esse rei foi um camarada que precisou entender os propósitos de Deus sobre a sua vida. Mas ao mesmo tempo esse homem cometeu coisas certas, atitudes certas e atitudes erradas. Nesta passagem bíblica nós temos um contraste entre uma autoconfiança e a confiança em Deus. Quando a gente fala autoconfiança em Deus e confiança em Deus, parece ser parecido, mas não é a mesma coisa. Porque a história narrada segundo o livro de Crônicas nos mostra que quando o rei Asa confiou no Senhor para obter a vitória, ele foi capaz de derrotar poderosos exércitos. Esses exércitos foram totalmente massacrados, porque nessa ocasião, de fato, ele tomou decisões baseadas na sua confiança em Deus. Quando eu falo sobre isso, eu posso levar você a ver o que Davi fez. Davi não ia para uma batalha sem que antes ele consultasse a Deus. Por mais que o seu exército fosse o mais forte, nenhuma das atitudes de Davi eram tomadas por si próprio, a não ser quando ele caiu com Berseba. Porque ele não consultou a Deus, confiou em si mesmo e obteve o erro. Entretanto, em outros momentos na batalha mais recente contra os inimigos de Judá, ele confiou na própria inteligência e até recusou as nações pagãs para pedir ajuda. E foi até eles lá e, eu preciso que vocês estejam conosco, tomando decisões baseadas na sua autoconfiança. E aqui eu entro na mensagem falando para mim e para você, quantas vezes confiamos em nós mesmos? Quantas vezes achamos que o nosso potencial e a nossa capacidade é capaz de resolver os nossos problemas? Eu queria só te salientar algo. Eu e você estamos aqui, justamente na igreja, porque entendemos que de nós mesmos não temos capacidade nenhuma. De nós mesmos, nós precisamos entender que se nós fôssemos capazes de resolver os nossos problemas, nós não estaríamos na igreja. Porque muitos de nós já batemos cabeça, erramos. E até mesmo na igreja tem hora que a gente tem uma autoconfiança, tomamos atitudes errôneas. E isso acaba nos levando a nos decepcionar. Eu vejo hoje que nós estamos num mundo muito agitado, onde as pessoas não param mais para agradecer a Deus ou perguntar se Deus está no negócio ou não. Hoje nós tomamos as nossas atitudes por impulso. Nós achamos que Deus é obrigado a fazer um milagre na nossa vida. E nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é Pai. E se Ele é Pai, Ele quer ser consultado como Pai das nossas atitudes, para que justamente aquilo que você possa fazer, por mais que aos teus olhos não pareça normal, o teu Pai irá te abençoar. Ou muitas vezes, quantas coisas Ele está querendo nos livrar, porque o nosso coração
se agradou de algo, mas quantas vezes o seu coração se agrada e você vai ver lá na frente que Deus está te dando um livramento, porque você entende que você não vai agir por você, você vai agir porque você depende de um Deus que guia a sua vida e a minha vida. E isso nós precisamos diariamente acordar, deitar, dormir, estar sempre pedindo direção ao Espírito Santo. Eu quero lhe dizer algo: você não está só. Por mais que os seus amigos te abandonaram, você esteja longe da sua família, você tem uma pessoa que está contigo todos os dias, que se chama o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele sempre estará com você, porque o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vou deixar a vocês o Espírito Santo Consolador. Eu queria lhe dizer algo: ele está muito mais perto de você do que o que você imagina. Pastor, eu tenho me sentido tão só. Fala com o Espírito Santo, abrace o Espírito Santo, diga para o Espírito Santo para ele estar com você todos os dias. Chame ele para suas decisões, chame ele para suas atitudes, chame ele, por mais louco que seja aquilo que você esteja fazendo, entenda que o Senhor é a tua força. Então eu preciso entender que quando procuramos soluções e não achamos, é porque muitas vezes nós estamos olhando para o nosso próprio nariz e não pedimos a Deus a resposta certa. Mas esse homem reconheceu e viveu algo perante o Senhor. Todos nós temos pontos de inflexões na nossa vida. Por isso que somos naquelas situações, exige de nós uma tomada de decisão crucial, onde eu e você não podemos mais errar. Nós precisamos entender que a vida, ela é injusta, e dependendo das suas decisões, ela vai te dar destino ou ela pode acabar com você. Existem pessoas que nunca mais se levantaram por causa das suas decisões. Existem pessoas que não têm mais força hoje por causa das suas decisões erradas. Existem pessoas que não têm conseguido enxergar uma esperança por causa das suas decisões. E muitas vezes eles acham que simplesmente Deus é obrigado a fazer algo. O próprio Jesus na cruz diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. No momento crucial de Jesus, ele faz a oração, mas Deus não ouve, porque Deus tinha um propósito. Mas ele vai e diz: não seja feito em mim a minha vontade, mas a sua. Querido, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu quero lhe dizer, você que tem pedido direção ao Senhor, você não vai ficar numa inflexão, você vai ter reflexões, onde o nome do Senhor vai ser bendito na tua vida. Eu quero declarar que a partir de hoje, todas as suas decisões vão limitar e direcionar os seus passos, porque vai se cumprir o Salmo 37, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e esse homem se deleita no seu caminho. Sabe o que é isso? Quando você for pisar, Deus vai pisar com você. Quando você for entrar no lugar, Deus vai entrar com você. Quando você chegar em determinado lugar, Deus vai ser com você. Aí você olha e diz: pastor, mas isso eu faço. Não, meu querido, a gente tem que parar e colocar Deus na frente em tudo, porque existem coisas que são boas aos nossos olhos. Lembra quando Deus fez a proposta para Moisés? Moisés, você vai e eu vou mandar o meu anjo contigo. Moisés diz o quê? Anjo não quero. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Nós precisamos entender que decisões vão direcionar ou nos lançar por terra. E essas decisões eu preciso entender. Eu não vou entrar em nada que Deus não esteja comigo. Eu não vou fazer nada que Deus não esteja comigo. Eu não posso dar uma resposta daquilo que Deus não me ordenou. Existem pessoas que chegam para mim e falam: pastor isso, pastor aquilo, pastor. Calma, eu não posso te dar resposta agora. Eu preciso orar, porque quando eu tenho oração, eu tenho direção de Deus.
E nem tudo que aos meus olhos pode parecer e chamar a minha atenção quer dizer que Deus aprovou. Abraão, no meio de uma crise da sua terra, ele pega e toma a decisão e desce para o Egito. Por causa da sua decisão, Gênesis capítulo 15, você pode ler em casa, a Bíblia vai dizer que toda a sua descendência perece. A decisão dele, sem consultar a Deus, a decisão dele fez com que a sua descendência perecesse 430 anos do deserto. Aí quando chega em Gênesis 26, você vai verificar que o filho de Abraão, chamado Isaac, precisa tomar uma decisão. E ele enfrenta a mesma luta que o pai passou. A mesma crise que chega no Egito para o pai, chega para o filho. Só que o interessante, ele olha e vê a escassez. Só que quando ele olha a escassez, Isaac vai orar ao Senhor. E a oração que ele faz, Deus dá a direção dizendo a ele: não desça ao Egito, eu vou te prosperar na terra de Gerar. O que o pai cometeu, o filho não cometeu. Porque quando você ora, Deus te dá destino. Eu vou repetir, quando você busca em Deus, Ele te dá destino. E eu quero dizer, muitas coisas Deus está me livrando e te livrando, porque nada mais vai ser tomado pelo nosso coração, nenhuma atitude vai ser tomada mais porque eu acho, porque eu sei, mas vai ser porque o meu Deus me guia, o meu Deus me direciona, e o meu Deus me dá os passos certos, para que o nome dele seja glorificado. Então eu preciso entender isso. O rei Asa teve os seus pontos de inflexão em cenários de guerra. Ora, agiu de forma vigilante e zelosa, procurando manter-se alinhado ao propósito de Deus. E em outro momento, agiu totalmente inconstante, agindo pela sua própria autoconfiança. E é nessas horas que nós somos movidos por uma série de sentimentos. Sabe o que tem destruído muita gente? Sentimentos. A alma das pessoas estão inquietas. A alma das pessoas estão um rebuliço dentro delas. E elas não sabem mais o que fazer. Há pessoas que estão a ponto de tomar decisões, dizendo: eu não quero mais nada, eu não quero fazer mais nada, eu estou com raiva, eu estou assim, eu estou assado. Você precisa entender. Aquieta a tua alma. Espera em Deus, porque Ele o livrará. É o que o salmista Davi disse: Senhor, a minha alma está em Ti, a minha alma está no Senhor. Aos teus olhos você não está vendo porta, mas Deus já abriu um portão. Aos teus olhos você não está vendo solução, mas Deus já tem a resposta do milagre para a tua vida. Talvez você está dizendo: não tem jeito, e Deus está dizendo: aquieta-te, espera nele, porque você vai cantar o hino da vitória. Mas esperar é algo que Deus está trabalhando conosco. Todo mundo quer o Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Mas muitas vezes você está no processo do Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, mas Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus não está dizendo ali que está escrito só que espera. Ele está dizendo que Ele vai se inclinar e vai ouvir o teu clamor. Você precisa entender que nas suas decisões, Deus vai fazer a diferença para o nome dEle ser glorificado. Quanto mais firme, quanto mais confiante em Deus você estiver, mais o nome dEle vai ser bendito. Você precisa entender, alinhados à vontade boa de Deus, você vai ver que os seus sentimentos vai tirar de você decisões errôneas da tua vida. Por isso, o ponto de inflexão é um conceito que tem origem na matemática, simbolizando justamente um ponto sobre uma curva, cuja curvatura troca o sinal. E quando isso ocorre, a concavidade que ele está apontando para cima muda para baixo. E é tão interessante que ou vice-versa. Essa concepção também se aplica na música, na qual a inflexão consiste na mudança de um tom da voz, num canto. Muda tudo.
Alguém pode estar cantando no mesmo tom e de repente alguém muda. Ali houve totalmente uma diferença em todo aquele contexto. Em outras palavras, o ponto de inflexão é o ponto estratégico, como marco de uma mudança. Nós estamos no mês de fevereiro, primeiro domingo de fevereiro. As suas decisões tomadas em Deus vão dar destinos na tua vida. Não é hora mais de ficar inconstante. É hora de você ter a certeza que quem te chamou vai fazer a boa obra na tua vida. Que quem te chamou vai completar a boa obra na tua vida. Não é tempo de ficar em cima do muro. É tempo de fazer como aquela prostituta que estava lá. Era prostituta. Por que eu estou usando isso? Porque o termo é pesado. Aquela mulher estava em cima do muro, mas ela decide guardar os espiões na sua casa, porque sabendo que aquela decisão que ela iria tomar iria mudar o destino da sua vida. Não é mais tempo de ficar em cima do muro. O muro pode cair, mas o Senhor vai te firmar e o nome dele vai ser glorificado. Você precisa entender que Deus está te guardando, me guardando, para que eu e você entenda que nas nossas decisões nós vamos confiar nele, sabendo que a vida em Cristo é a melhor coisa para que o nome dele seja bendito. Queridos, enquanto cristão, o que tem motivado as nossas decisões nos pontos de inflexões? Enquanto você que é servo de Deus, o que tem levado você a enxergar o que você precisa tomar como decisão? Você está olhando e está dizendo, não, eu faço, eu sei, eu conheço. Querido, Pedro pescou a noite toda e nada ele apanhou. A Bíblia vai dizer que nada, nem uma piaba. Isso demonstra que Pedro tinha habilidade na pescaria. Você sabia que tem hora que Deus nos faz decepcionar em cima daquilo que a gente mais conhece? Tem hora que Deus vai fazer com que eu e você nos frustramos em cima daquilo que você se acha mais capaz. Sabe para quê? Para mostrar para você que não é de você que você depende. Você depende é de um Deus que sabe todas as suas frustrações. E na hora que você menos espera, Ele chega para entrar no teu barco e te dá destino, te dá direção, fazer para que o nome dele seja glorificado. Pedro estava decepcionado. Jesus chega e pede Pedro para entrar no barco. Ei, Pedro permitiu ou não? A partir daquele momento, Pedro foi mudar da sua história ou não? Deixa eu te perguntar, Jesus quer entrar no teu barco hoje. Jesus quer fazer do teu barco um ponto de pregação, um ponto de ensino, aonde através da sua vida, muitos vão testemunhar quem é o Senhor sobre a sua história. O Senhor, Ele só quer uma oportunidade. Deixa eu entrar no teu barco. Deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu te perguntar, quando Pedro pescava, todos os peixes que Pedro pescava, tinha vida depois? Quando Pedro pescava, ele pescava os peixes para eles ficarem vivos? Todos os peixes que ele pescava faziam o quê? Morriam. Iria entrar pelo processo de morte. Mas quando Jesus chama Pedro e diz, você agora não vai ser mais pescadores de peixe, mas de... o que estava morto passava a ter vida. Antes ele matava, agora ele dá vida. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Muitas coisas na sua vida que foram sentimentos de morte, de angústia, de tristeza, vai se passar a ser motivo de alegria. Porque você vai ser voz profética. Aonde você chegar, as suas dores vão se transformar em alegria. Porque você vai ser motivo de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ao você abrir os teus lábios, você vai entender que é o Senhor que está na tua vida. Não é você. Tem coisas que as pessoas chegam e dizem, pastor, o senhor lembra que o senhor foi usado? E Deus usou o senhor para falar assim, assim. Aí eu não lembro. Pastor, Deus lhe usou, Deus falou isso. Mas por que Deus faz com que a gente não se lembre? Porque a glória não é nossa, a glória é dele. Porém, nós falamos coisas que nós não temos noção, que saem do nosso ventre, porque do teu interior fluirão
rios de águas vivas. Ei, você não tem poço aí, tem rio dentro de você. E aonde tem rio, tem vida. Eu quero declarar, se tinha algum lago, se tinha alguma fontezinha aí, Deus está fazendo jorrar rios de águas vivas dentro de você. A alegria vai voltar a nascer, vai voltar a brotar, vai voltar a ter vida, vai voltar a ter o prazer, vai voltar a você enxergar o que Deus tem para fazer sobre você. Porque muitas vezes as pessoas querem colocar a nossa vida e colocar aquele muro ali para virar uma represa. Deus está lançando esse muro da represa por terra. Aquilo que te prendia vai fazer você voar e enxergar o sobrenatural de Deus na sua vida, porque você não confia em você, você confia no Senhor. E existem muros que nós também construímos, existem muros que nós colocamos, e esse muro muitas vezes já está dando lodo, esse muro já está impedindo o fluir das águas, mas esse muro precisa ser arrancado hoje, porque eu preciso entender que a minha confiança está em Deus. Quem faz esse rio nascer é o Senhor. Eu lembro como hoje, gente, primeira vez que eu fui ao Chile, eu cheguei, fui fazer um casamento, e estava andando no meio do Chile, em Santiago, tem um rio. E eu perguntando àquele homem que era nativo de lá, falei, esse rio nasce onde? Eu não sei se você tem esse tipo de curiosidade. Eu fico perguntando as coisas da cidade, e o rio passa no centro. Eu perguntei àquele homem, disse, esse rio nasce onde? Ele disse, não, esse rio não tem nascente. Aí eu olhei e falei, esse rio não tem nascente? Ele falou, não, esse rio, ele surgiu das geleiras, que vem das cordilheiras. Aí esse rio surgiu dos... Então ele só tem água quando tem gelo. Ele falou, não, eu tenho 50 anos, e esse rio nunca secou. Naquele momento, gente, dentro do carro, eu comecei a chorar. E ele, sem entender nada, ele olhou e disse, o que foi? E o Espírito Santo falando comigo, é do alto que vem o teu sustento. Aos olhos pode parecer que não tem fonte nenhum que te sustenta, mas quem proveu lá no monte, tem a resposta do teu milagre. Você precisa entender, Arley, que aos olhos natural pode estar sol aqui embaixo, mas lá em cima já tem tudo preparado para o meu nome ser glorificado. Quem espera nele, o meu nome vai ser glorificado. Gente, eu chorei compulsória com isso aí. Por quê? Porque eu entendi, eu não sei vocês, mas existem coisas que Deus fala com vocês, conosco no pequeno detalhe. Você vê Deus na vida de um pássaro? Você vê o cuidado do Senhor quando você acorda e o passarinho está cantando lá fora? Ele trabalhou quantas horas? Qual a despensa que ele tem? Qual o dinheiro no banco que ele guardou? Ele sabe qual dia vai chover? Ele sabe qual é o dia que vai ser molhado? Ele sabe se tem um predador próximo a ele? Aí a Bíblia vem e diz, por que andeis ansiosos? Por coisa alguma. Se o teu pai cuida das aves do céu, cuida do lírio do campo, cuida de tudo, não vai cuidar de vós, que é filho dele? Ei, espera nele, descansa nele, toma a decisão certa. O céu vai se movimentar em nosso favor e o nome dele vai ser glorificado. Qual é o meu papel? Adorá-lo, agradecê-lo, exaltá-lo e declarar, obrigado Deus, obrigado porque hoje eu acordei e o Senhor me deu mais uma oportunidade de glorificar o teu nome, de exaltar o teu nome, de estar de pé. É sinal que eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer.
eu vou vencer. E eu não vou vencer na força do meu braço, eu vou vencer na força do Senhor. Eu vou vencer em Cristo. Então por isso, eu quero terminar aqui dizendo sobre 3 atitudes que nós precisamos entender. Vamos olhar para 3 personagens bíblicos para a qual podemos avaliar o que motivou as suas decisões. Primeiro, nossas decisões podem, mas não devem ser motivadas pelo conforto da omissão. O que tem de gente omitindo a sua fé, a sua esperança, para sair bem. Lembra de Pilatos? Que não conseguiu mover o povo, nada, mas ao contrário, um princípio de tumulto já estava acontecendo, e ele, para não se envolver, o que ele faz? Sabendo que Jesus não era culpado, e sabendo que ele era inocente, o que ele faz? A sua atitude? Lavo as minhas mãos, eu não quero fazer nada. Sabe qual é o nosso problema? Na hora de nós nos posicionarmos como crente, como servo de Deus, nós não estamos nos posicionando. Como assim, pastor? A gente aceita um irmão falar do outro, falamos mal de igreja, falamos mal da nossa família, tocamos em pessoas. A gente precisa entender, você precisa se posicionar. A sua boca sai fontes de água viva. Você não foi chamado para estar em rodas onde se fala mal de pessoas. Você não foi chamado para falar mal de ninguém. Você foi chamado para abençoar. Se alguém chegar perto de você e falar: o que você acha? O que você acha daquele cantor? O que você acha daquele pregador? O que você acha daquele irmão? Tem gente que fala comigo, eu não sei nem quem é. Eu só digo: vamos orar? Porque o que nós estamos precisando é orar pelas pessoas, estender as mãos e declarar vida. Porque nós estamos perdendo tempo, discutindo, batendo boca, pensando em quem está certo e quem está errado, sendo que a minha posição é entender que eu sou filho de Deus, e como filho eu abençoo os meus irmãos. Eu não estou aqui para julgar quem é certo ou quem é errado. O que eu estou aqui é para cuidar da minha vida. Mas eu preciso me posicionar, porque como servo de Deus, eu fui chamado para fazer a diferença. E quando você for consultado sobre um conselho, peça a Deus a sabedoria para você dar o conselho certo. Você não tem que falar porque é seu amigo, você não tem que massagear o ego de alguém. Essa semana conversando com a Liliane, ela falando com as irmãs dela. A irmã dela viajou, Deus deu o destino para ela, foi para Portugal, né? Aí ela virou e falou assim: maninha, você está aí já tem quase 2 anos, né? Quase 2 anos. Você falou que foi Deus que te levou. Qual a igreja que você está congregando? Não. Qual igreja você está congregando? Se foi Deus que te levou, Ele estaria te trabalhando na sua vida e levando você para trabalhar numa igreja. Então você precisa tomar decisões. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem hora que a gente conforma com tudo, mas ela fala algo, e ali ela falou: eita, ela vai brigar comigo. Logo depois ela toma decisões certas. Sabe por que eu estou falando? Porque eu estou falando com pessoas maduras. E são pessoas que muitas vezes a gente não vai ouvir o que a gente gostaria de ouvir. São coisas que nós precisamos tomar a atitude certa, para que o nosso ânimo mude, a nossa atitude mude, as nossas ações mudem. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas quer que nos abençoe de forma errada. Querido, a gente precisa entender, você precisa ter uma igreja, você precisa ter um pastor, você precisa ser conduzido, você precisa ser orientado, você precisa ser guiado. Chega desse conformismo. Ah, mas o povo não está congregando. Ah, mas o povo está decepcionado. Eu não sou o povo. Eu sou eu, e eu preciso tomar a atitude certa. Eu faço a coisa certa. E a minha palavra para você: tome a posição certa, porque na sua posição Deus será exaltado. É na sua obediência que o nome do Senhor vai ser glorificado. Você precisa entender que eu e você precisamos agir de forma correta. Não concorde com aquilo. Ah, mas o que? Eu não concordo. Certo é certo. Posição é posição. Postura é postura. E como crente nós temos que agir aqui. O que você acha? Eu tomar uma cervejinha? Não acho, nem acho.
tem nem direito de achar. Que se a gente pudesse, a gente faria o que queria, mas eu não faço isso, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, não é por mim, é pelo próximo. Eu vou levar o meu irmão a pecar. Então eu preciso tomar a atitude correta. Eu preciso falar o que é certo. Segunda coisa, nossa decisão pode, mas não deveria ser motivada pela ambição ou pelo medo. Como assim, pastor? Mateus 26, verso 48 ao 50, vai dizer que o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhe que quando ele saudasse com um beijo, aquele seria o homem que deveria ser prendido. Veja bem, trair ou não trair a Jesus. Quando a gente fala de traidor, a gente já lembra logo de quem? Judas. O que motivou justamente a decisão de Judas? Será que foram as 30 moedas de prata? Não sabemos quais foram as intenções exatas de Judas Iscariotes. A Bíblia não revela esse detalhe. Mas o interessante é que ao menos, ao examinar a Bíblia, nós podemos observar que moedas representavam uma quantia tentadora, o suficiente para fazê-lo entregar o Filho de Deus aos soldados romanos. E podemos examinar também que as condições ocorreu, como e de que forma ocorreu, para que a gente possa entender. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes das sinagogas e perguntou-lhe: o que quereis dar-me? E eu vos entregarei. Porque já tinha algo no coração dele. Então o que nós devemos vigiar? Com as nossas motivações. O inimigo nunca vai tentar você naquilo que você não gosta. Ele sempre vai vir em cima das suas motivações. O que estava no coração daquele homem? Dinheiro. E o inimigo chegou com um prato, por menor que fosse, mas foi em cima de uma ambição. Primeiramente, eu e você devemos observar qual é o preço que vale da nossa obediência a Deus a cada dia. Parece que Judas estava disposto a receber qualquer preço em troca da traição. Porque quando nós estamos ambiciosos, nós devemos cuidar do nosso sentimento. Eu quero. Nós temos que tomar cuidado. Não é o que muitas vezes eu e você temos que fazer. Propostas vão vir, mas eu tenho que orar a Deus. Porque eu preciso entender, nem tudo e nem todos estão ao seu favor. Tem coisas que vão vir para tirar você da visão daquilo que Deus colocou na sua vida. Judas atendeu um desejo do seu coração e acaba entregando aquele que o chamou para ser discípulos. Judas então concordou em receber as 30 moedas. E em termos bíblicos, não é a primeira vez que são mencionadas 30 moedas de prata. No livro de Zacarias, o profeta recebe essa mesma quantia pelo seu salário diário como pastor. Zacarias 11, verso 12 ao 14. Zacarias recebe 30 moedas de prata. Já no livro de Êxodo, 30 moedas de prata era o valor a ser restituído por um escravo morto. Êxodo 21, 32. Agora, o que esse valor de 30 moedas de prata significa nos dias de hoje? Existem pelo menos duas teorias. Uma delas é que as moedas de prata usadas para pagar Judas seria equivalente a denários romanos. E nessa perspectiva, Judas teria recebido cerca de $3.000 em valores de hoje. Mas para entregar o mestre. Aí você olha e diz: pastor, ele foi tentado, como eu e você também vamos ser todos os dias. Indo um pouco mais além, em nossa pesquisa, vale lembrar que Judas devolveu o dinheiro aos religiosos, aos sacerdotes. E com as 30 moedas de volta, eles compraram um cemitério. Fazendo um paralelo com os dias de hoje, dá mais ou menos 15.000 metros. Mas qual era o valor de uma área dessa no Oriente Médio? São coisas que a gente precisa estudar para que a gente possa definir e entender. Por que compraram? E aonde Pedro foi se suicidar? No vale de sangue. Porque muitas vezes nós estamos decepcionados com as nossas
ambições. Porque quando eu não alcanço aquilo que eu quero, o meu sentimento me confronta. E eu, em vez de colocar no Senhor a minha vida, o que eu faço? Eu fico ambicioso. E o meu coração me rouba de estar em Cristo. E eu tenho que tomar cuidado com as minhas ambições. Eu te pergunto, o que tem lhe faltado? Onde Deus tem errado com você? Você ainda não pode ter alcançado o que você queria, mas Deus não deixou de ser Deus na sua vida. Algumas coisas podem ter acontecido na tua vida, mas tome a decisão certa de continuar adorando a Deus. Porque algumas coisas podem ser frustradas, mas o propósito de Deus não será frustrado na tua vida. Para onde Paulo estava indo? Para adorar a Deus. Prenderam Paulo. Mas eu te pergunto, a adoração dele parou porque ele estava preso? Não, ele continuou adorando. Pode até te tirar do lugar que você quer alcançar, mas não pode roubar a tua adoração de onde Deus te colocou. Porque quando Deus te coloca no lugar da adoração, o nome dele vai ser glorificado. Por isso eu e você precisamos entender. Tira o medo, tire a insegurança. Acredite que quem te prometeu é fiel para cumprir a promessa dele na sua vida. Quem falou tem a palavra final sobre a nossa vida. Por isso, você precisa entender que o degrau da minha vitória está na minha obediência. Eu não enxergo, mas eu acredito. Eu não consigo pegar, mas eu consigo ver pelos olhos da fé que o meu Deus é poderoso. E operando Ele, ninguém impedirá. Eu tenho certeza no meu coração. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, eu tenho certeza disso. E a última coisa, decisões motivadas pela fé. A Bíblia nos fala muito sobre quem era Raabe, que eu até citei aqui. Foi a prostituta que estava em cima do muro. Além do fato que ela era uma prostituta, mas podemos aprender muito sobre o que essa mulher acreditou. E em que ela acreditou? Para justamente mostrar que a sua decisão não era o seu estado, era onde Deus queria levá-la. Suas palavras revelam que em seu coração é a principal parte da sua história, que está no capítulo 2 de Josué. A história toda acontece quando o povo de Deus já tinha saído do Egito sob a liderança de Moisés. E aí ele morre. Quem assume é Josué. Quando Josué estava a caminho da terra prometida, o seu primeiro grande obstáculo foi Jericó. Para se estabelecer em Canaã, a terra prometida, ele precisava passar por Jericó. E o que acontece? Naquela época as cidades eram construídas dentro de muros muito altos e expressos. Os muros protegiam a cidade contra invasores. Josué enviou 2 espiões para colherem informações sobre a cidade. Ele não mandou lá para salvar Raabe. Ele não mandou lá para que alguém pudesse ser alcançado. Ele mandou lá para que pudesse espiar a terra. Mas uma mulher, vendo uma oportunidade, toma a decisão certa. Não pelo seu coração, porque ela poderia ser morta, sendo inimiga de Jericó. Mas ela entendeu que era a oportunidade de virar a chave da tua vida. O que acontece? Entregaram ou não os espiões? Essa foi o ponto de inflexão no qual Raabe se deparou e, movida pela fé, no Deus dos israelitas, ela decidiu escondê-los. A palavra de Raabe revela que o que ela tinha em seu coração era algo poderoso e que precisa nos mostrar que quando você confia, Deus te guarda, Deus te protege, Deus te guia, Deus te direciona. Você não é a obra do acaso, você é um projeto de Deus. Você é alguém que Deus te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha o que vai estar escrito em Josué 2, 9 e 10. Eu sei que o Senhor Deus está na terra
que Deus deu essa terra a vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é o Deus que lá em cima, lá no céu, aqui embaixo também na terra. Analisando justamente essa situação, podemos concluir tranquilamente que Raabe colocou a sua vida em risco, escondendo esses espias. Ela poderia tê-los entregue, honrando a sua liderança terrena, mas ela prefere tomar uma decisão honrando a liderança celestial. Uma fé capaz de torná-la suficientemente corajosa para tomar tal decisão. Nossa fé em Deus produz a coragem de que precisamos para tomar decisões certas. Eu quero pedir a Deus hoje que dos nossos olhos caiam todas as escamas, que dos nossos braços caiam todas as correntes, que dos nossos pés caiam todas as correntes. Por quê, pastor? Porque você vai agir pela força de Deus. Você vai enxergar com os olhos espirituais e você vai andar na força do Senhor. Por quê? Será que você está diante de uma situação em que precisa tomar uma decisão? Ou você precisa agir? Talvez não é uma decisão só de um emprego, talvez não é uma decisão só de uma porta que precisa se abrir, ou de um concurso, talvez é uma decisão de ficar firme e acreditar naquele que te chamou. Raabe tinha ouvido as coisas que Deus fez pelo seu povo, ao tirá-lo do Egito. Raabe só ouviu, mas mesmo ela não sendo judia, ela acreditou. Precisamos nos lembrar que ela trabalhava em um bordel, com aqueles viajantes, mas ela acredita em Deus, ela ouviu e creu. A fé se dá pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu quero dizer que Deus está te dando mais fé hoje. No meio das suas adversidades, no meio dos seus problemas, no meio das suas lutas, você não vai ficar incerto, você não vai ficar inseguro, você vai ter a posição certa, porque o Senhor te toma pela tua mão direita, e Ele vai te ajudar. Eu quero declarar que você não vai ficar aí achando como devo fazer, o que vou fazer. Não, Senhor, me dá a direção certa, porque eu sei que em Ti eu sou mais que vencedor. Em Ti eu sou mais que vencedor. Precisamos ouvir e nos alimentar da palavra de Deus diariamente, que a nossa fé seja fortalecida, para que as nossas decisões sejam baseadas, não com medo, não com insegurança, mas com fé e decisão, em cima daquilo que Deus precisa fazer na nossa vida. Você não vai ficar em cima do muro, olhando, mas será que vai? Será que não vai? Você vai ter a certeza, ainda que aconteça como aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Misael, Ananias e Azarias, estava para ser lançado dentro de uma fornalha, por causa da sua adoração. E aí, chega o rei e diz, fiz um decreto, quem não se prostrar diante da estátua que fiz, será lançado dentro da fornalha. E aí chegam os fofoqueiros, aqueles 3 jovens não se prostraram. O rei pega, manda colocar dentro da fornalha, e ainda aumenta a fornalha quantas vezes mais? Por que minha luta é tão grande? Tem hora que Deus está aumentando, 7 vezes mais. Mas lá dentro da fornalha eles foram lançados 3 amarrados. Quando o rei olha pela janela, ele vê 3 ou ele vê 4? Segundo a Bíblia, ele vê, e o quarto tinha a semelhança do Filho de Deus. E eu te pergunto, os 3 estavam amarrados? Como é que eles estavam? Segundo a Bíblia, eles estavam o quê? Andando, passeando. Tem um termo que é melhor. Eles estavam o quê? Passeando. Só que eles não estavam mais amarrados. Por que isso, pastor? Entenda algo, entenda essa revelação de Deus para a minha vida e para a tua vida. As lutas não são para te matar. As lutas não são para te tirar de Deus. As lutas é só para queimar aquilo que te prende. Porque aquilo que te prende, no meio do processo das lutas, Deus te liberta.
e vai fazer você passear por esse fogo, por essa prova, entendendo que Deus está contigo. Ele é o quarto homem da fornalha. Quando as pessoas olharem para você, não vão ver mais só você, vai ver que tem alguém que é diferente na tua vida, e você vai entrar e vai sair dos lugares, porque o Senhor é sobre ti, é na tua vida, é na tua casa, é na tua família. Essas lutas não são para te prender. Você está passando e você está olhando, eu vou ficar aqui preso. Deus está dizendo, permita você ser lançado no fogo, mas você vai ser livre, e no meio da luta você vai passear. Porque aqueles jovens viram para aquele rei e diz: ei rei, nós não vamos nos prostrar diante da estátua que o Senhor fez. O Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Ei, você tem essa confiança? Você é capaz de falar para os seus problemas, para as suas lutas: eu não vou me prostrar, eu não vou me entregar, eu não vou entrar em estado de depressão, eu não vou ficar louco, eu não vou ficar maluco, eu não vou ficar me cobrando. O Deus a quem eu sirvo, Ele vai cuidar da minha vida, Ele vai cuidar de mim. Eu tenho certeza que eu vou cantar o hino da vitória. Eu tenho confiança em Deus, eu sou confiante no meu Senhor, eu confio em Deus. Eu preciso entender que eu estou escrevendo uma história, eu não vou recuar, eu vou avançar diante de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Não é tempo de parar, é tempo de enxergar esperança, é tempo de enxergar que ter fé, é tempo de entender que Deus está na sua vida, e se Ele está contigo, você pode ter certeza. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será, e tudo te irá bem. Você teme ao Senhor? Você anda nos caminhos dele? Então vem a promessa: feliz será, e tudo te irá bem. Eu quero declarar: a alegria de Deus está chegando para você. Ei, se está chegando a alegria, vai tudo dar certo. Pastor, e as adversidades? Não, Ele não falou que você não teria. No mundo tereis o quê? Mas tenha ânimo, tenha ânimo. Ele foi naquela cruz, porque o seu milagre não vai ser garantido hoje, porque eu estou pregando. O seu milagre não foi garantido ontem, porque você ouviu uma profecia. O seu milagre foi garantido há mais de 2000 anos atrás, quando Ele foi naquela cruz do Calvário e disse: está consumado. Ou seja, o preço já foi pago. Nenhuma dívida há mais, nenhuma acusação há mais contra a minha vida e contra a tua vida. Nós somos agora filhos de Deus. Por herança, nós tomamos posse de tudo aquilo que o nosso Pai tem para a nossa vida. Por isso, eu preciso entender, e eu coloquei diante de Deus quando eu estava orando. O Senhor ministrou e falou: Arley, traz esperança para esse povo que precisa entender que eles precisam ter confiança. O ano está começando, mas algumas lutas, algumas adversidades, algumas coisas não aconteceram do jeito que eu quero. Não pode ter acontecido do jeito que você quer, mas Deus não perdeu o controle da tua vida, Deus não perdeu o controle da tua casa, da tua família, da tua história. Deus não perdeu o controle. E o que eu preciso? Me levantar e adorar aquele que é Senhor da minha vida. Você não está no velório, você está num culto, celebrando a vida. Você precisa se alegrar e entender que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu, e hoje Ele está vivo. O seu Deus não é um Deus morto, o seu Deus é um Deus vivo, e Ele está aqui. Eu vou te anunciar, vê se talvez você não sabe. Ei, Ele está aqui. Ele passeia no nosso meio. Ele pode fazer a cirurgia que você precisa hoje. Ele pode ir à sua frente hoje. Ele conhece o seu coração. Ele só está querendo saber: você entende que eu estou vivo? Ou você ainda está adorando aquele Deus morto? Porque se você está adorando o Deus vivo, se alegre, celebre, e entenda que eu sou o Senhor da tua vida. Você não veio participar de um culto, você veio ser
Alguém que está no culto e celebra aquele que é Senhor da tua vida. O culto quem faz somos nós. Ei, não é o louvor, não é o pastor, sou eu. O meu culto, eu vim celebrar aquele que é Senhor da minha vida. O meu culto eu faço aqui, daqui a pouco eu vou terminar aqui, vou para o carro, vai ter o culto no meu carro, vai ter o culto na minha casa, vai ter o culto no meu trabalho amanhã, porque eu sempre vou estar adorando aquele que é Senhor da minha vida. Ei, uma das palavras nossas, eu estava ali na nossa classe hoje da Escola de Servos, uma das nossas prioridades aqui da igreja, é ter o louvor como estilo de vida. Você precisa ter o louvor na sua vida, como estilo de vida. Eu não adoro porque está tudo bem. Eu adoro porque Ele é Senhor da minha vida. Eu adoro porque eu entendo que Ele é o meu Senhor. Eu não merecia, mas Ele é meu Pai. Se tiver tudo bem, Ele é Deus. Se não estiver tudo bem, Ele continua sendo Deus. Fique de pé.